Termina hoje o prazo da prisão temporária dos advogados e outras pessoas detidas durante a Operação Coiote, deflagrada na semana passada. O GAECO vai pedir a prorrogação, enquanto novas vítimas e testemunhas serão ouvidas. Além de pedir a prorrogação da prisão temporária dos 5 detidos, o GAECO ouvirá novamente cada um deles nos locais em que estão. Na cadeia feminina de Cajuru, a advogada Ana Paula Vargas de Mello e Luciana Andréa do Nascimento, acusada de se passar por funcionária do Tribunal de Justiça de São Paulo. No CDP de Ribeirão, o também advogado Marco Antônio Zacarias, mais o funcionário do Fórum, Paulo Rogério Poleto, e também Daniel da Silva, suspeito de falsificar os documentos para a suposta associação criminosa. A prisão temporária pode ser prorrogada por mais 5 dias, sem prejuízo ainda de uma posterior conversão dessa prisão temporária numa prisão preventiva, desde que correspondente à preventiva ao artigo 312 do Código de Processo Penal. E a prisão preventiva, há de salientar que ela não tem um período, um espaço temporal como eu tenho na prisão temporária, que são 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias. O papel da OAB na Operação Coiote foi acompanhar as buscas e apreensões e prisões dos advogados. Júlio Mocim coordena a Comissão de Prerrogativas de Ribeirão e Região. E, segundo ele, agora será instaurado um procedimento disciplinar em relação aos profissionais. E será feito pela Comissão de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. Para apurar e avaliar a conduta dos advogados. Em relação a estagiário, eu tenho também o mesmo procedimento pela Comissão de Ética e Disciplina, que vai apurar a conduta desse estagiário. Os envolvidos são acusados de vender ilusão para familiares de pessoas presas. Segundo a denúncia, Luciana entrava em contato e garantia a soltura dos detidos em troca de dinheiro. Há suspeita de que o grupo tenha arrecadado em propina entre 50 mil e 300 mil reais de gente que caiu no golpe. O que eles me passaram, o acordo seria 300 mil. 100 mil você daria de entrada. O restante, depois dos 7 dias, na hora que saiu o HC dela, que ela pôs o pé na rua, ou que você for buscá-lo, ou qualquer coisa assim, você termina de pagar o restante. De sexta-feira até hoje, 8 pessoas foram ouvidas entre testemunhas e vítimas. Segundo o promotor Leonardo Romanelli, mais 10 prestarão depoimentos que devem ajudar a esclarecer ainda mais o crime. Dos 5 detidos, outros nomes estão sendo investigados. Entre eles, 2 suspeitos que atuavam como estagiários. Apenas um tem um requerimento de uma nova carteira de estagiário. O outro não tinha nenhum vínculo com a OAB. Tinha uma carteira, porém essa carteira já estava inativa, razão pela qual a OAB vai apurar também o exercício irregular da profissão por parte dessa pessoa. Feres Sabino é da Comissão de Relações Institucionais da OAB e fala da indignação com o que foi revelado na Operação Coiote. Ele entende que essa questão deve ser tratada com rigor. Porém, ressalta a importância de evitar o que ele chama de espetáculo. O Ministério Público, a polícia, tem todos os instrumentos para fazer apuração com maior rigor, sem o espetáculo. Porque o que nós estamos assistindo é o seguinte, o promotor é o investigador, é o julgador, é tudo. E quando eu falo isso, eu gostaria que vocês não editassem esse ponto. Não significa nenhum tipo de transigência com a corrupção. Entendeu? Eu, como advogado, estou preocupado com as regras democráticas que estão sendo violadas sistematicamente. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. O advogado de defesa de Luciana Andréa do Nascimento informou em nota que a cliente segue na condição de investigada e reforçou que trata-se de uma prisão temporária. Já a defesa do advogado Marco Antônio Zacarias esclareceu que vai aguardar o andamento da investigação. A defesa da advogada Ana Paula Vargas de Mello disse que desconhece os motivos da prisão e que vai se manifestar só no processo. Falou ainda que a cliente nega qualquer envolvimento com o esquema. Sobre Paulo Rogério Poleto, o advogado dele foi procurado pela nossa produção, mas não atendeu as ligações. E o advogado que responde por Daniel da Silva não foi encontrado para comentar o caso. Agora, ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi? O caso é investigado de maneira intensa. Aqui ao meu lado está o advogado especialista em direito público, Vinícius Bugalho.
Doutor, o que pode acontecer com os advogados supostamente envolvidos na Operação Coiote? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o Jornal da TV Clube. Nos termos do artigo 70, parágrafo 3º da Lei Federal 8.906, que é o Estatuto da Advocacia, eles podem ser suspensos preventivamente, porque em tese é um ato que afronta a dignidade da advocacia. Para a OAB, o que essa operação pode representar? A OAB pode significar, depois de concedido o direito de defesa, que é constitucional, e isso a OAB vela muito, a exclusão dos quadros dos referidos advogados da nossa instituição. Como normalmente a OAB abre procedimento disciplinar na grande maioria dos casos, certamente eles responderão e terão o seu direito de defesa assegurado pela Constituição Federal. A prisão temporária dos suspeitos será prorrogada. Essa decisão é importante para as investigações e por quê? Dependendo do caso, e normalmente a Justiça não decreta temporário se não tiver motivos suficientes, é sinal talvez de que eles vão tentar, o Ministério Público, impedir a continuidade delitiva, se é que ela existe, mas que seja para evitar o espetáculo da questão, devemos pensar em dar o direito de defesa a todos esses envolvidos. A Operação Coiote surgiu durante as investigações da Sevandija. O que isso representa? Representa que muita coisa está sendo investigada e, segundo se diz os bastidores, vai atingir mais gente a Sevandija e dela vai ser que nem a Lava Jato. Nascerão mais tentáculos e mais operações. Parece que esta operação é um braço apenas do que está por vir aí no futuro, inclusive que a OAB regional, nacional e estadual está muito de olho para que a classe não seja aviltada. Os suspeitos são acusados de integrar uma associação criminosa para o recebimento de propina. É muita audácia? Talvez sim. Nesse momento em que se vende uma suposta força dentro do judiciário contra um judiciário que é muito idôneo, sério, instituições qualificadas como o Ministério Público, se vende um proveito, pessoas estão enganadas. Então talvez seja o momento de reverem os conceitos. A OAB, quando pune, ela pune fortemente. E também quando tem que absolver por falta de provas, também ela absolve. Mas que ninguém ouse deturpar o conceito da lei e da dignidade de todo o poder judiciário. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Por si. Até já, Davi.